Boa tarde, Maviael. Boa tarde, alunos. Boa tarde, toda a comunidade escolar. A gente está dando continuação, na verdade, ao projeto Protase em Ação, dando sempre em foco os assuntos prioritários. Meu nome é Eduardo Trajano e a gente vai falar um pouco sobre química hoje. Primeiro falar sobre o conceito geral de química, né, que é o estudo científico da constituição da matéria, suas propriedades, transformações e as leis que o regem. Muita gente, quando fala em química, fala de uma forma um pouco errada, né? Porque muita gente diz assim, tem alguns produtos que tem muita química, tem pouca química, mas na verdade não. O que existe às vezes são compostos químicos que podem fazer mal à sua saúde. Tudo que tem na vida da gente, dentro do nosso corpo, fora, que a gente produz em casa, tudo ali são processos químicos, desde um café que você faz de manhã até materiais de pintura para a sua casa, tudo ali são processos químicos. Portanto, esse conceito de ser uma coisa muito química, pouco química, isso não existe. Em relação aos assuntos prioritários de hoje, a gente vai falar um pouco sobre ácidos, bases, neutros, sais e óxidos. Para a gente falar de sais e bases, primeiro a gente deve falar um pouco assim sobre pH, o conceito de pH. O pH nada mais é do que o potencial hidrogênio iônico. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. Isso é o seguinte, a escala de pH ela serve para você tentar entender se aquele material, solução ou qualquer coisa que você esteja mexendo, ele é ácido ou ele é alcalino. E a escala de pH ela varia entre 0 e 14. Entre 0 e 6,9, todo o material que for encontrado com essa escala de pH significa que ele é ácido. Entre 7,1 e 14, ele é alcalino. E 7 ele é neutro. A gente vai ver mais na frente o que é que significa cada uma dessas coisinhas. Em relação aos ácidos, a palavra ácido, ela, assim como várias palavras no nosso idioma, ela tem origem do latim, que significa ácidos. E traduzindo para o nosso idioma, quer dizer azedo. Os ácidos são substâncias que liberam íons positivos de hidrogênio ou prótons, cátions ou ânions, numa solução aquosa. Por esse motivo são considerados como doadores de prótons. Além disso, os ácidos reagem com as bases formando sais e água numa reação que se chama reação de neutralização. Os ácidos normalmente são utilizados na indústria alimentícia e mais próximo da gente assim a gente pode ver como essa finalidade aqui como doador de próton, solução de bateria, por exemplo. Algumas pessoas de forma errada e abrem bateria que não é para fazer isso aí, que até os fabricantes dizem para você não abrir, o pessoal vai lá e abre, colocam essa solução lá dentro, e isso aí ajuda com que os prótons eles possam viajar de uma forma de um lado para o outro de forma mais eficiente. Se eu colocar água, por exemplo, eu não vou ter água pura, né? Não vou ter tanta desenvoltura assim não. Já eu colocando ácido, eu vou ter um pouco mais de um resultado positivo. As características dos ácidos. Os ácidos, eles são incolores, ou seja, não tem cor definida, se ele está em seu estado puro, né? Ele tem um odor forte e asfixiante. Significa que se eu abrir algum ácido, ele tiver em 99,9% de pureza, eu posso ficar sufocado se eu estiver em um local muito fechado. Algumas pessoas têm um hábito de quando compram o ácido muriático, por exemplo, usam dentro do banheiro e fica fechado. Nesse caso aí, a pessoa fazendo esse tipo de coisa, a pessoa pode passar mal. O próprio fabricante vem dizendo para a pessoa não fazer isso dentro de casa. Você vai lá, utiliza esse material, limpa e deixa para lá. E sai de dentro, então deixa bem ventilado. Outra característica dos ácidos, tem um sabor azedo, ácido ou meio amargo, né? Como é que eu sei que um alimento ele é ácido ou não? Vou pegar, obviamente vai ter um sabor azedo, como por exemplo uma fruta cítrica, como por exemplo uma acerola. Você coloca na boca, sente aquela coisinha meio azeda. Significa que tem uma acidez ali presente. E significa assim que eu vou pegar ácido que está na língua? Não, porque a pessoa não é doida de fazer um negócio desse, né? Eles têm pH inferior a 7, como eu acabei de explicar.
O estado físico se apresenta de forma líquida, tem baixo ponto de fusão e ebulição, são ótimos condutores de eletricidade em meio aquoso. O que danado isso quer dizer? Quer dizer que dentro se estiver, obviamente estão em estado líquido, eles são muito bons em conduzir eletricidade ali. Se colocar um fio lá dentro, em cada canto ali, ele vai transportar muito tranquilamente essa energia de um ponto para outro. Reagem com metais, com ferro, magnésio, zinco e outros, acelerando o processo de oxidação. Em relação a esse processo de oxidação dos metais, eu quero dar um parênteses aqui em relação ao ouro. O ouro é o seguinte, ele é um tipo de metal que praticamente não enferruja, ele não oxida, ou seja, é um metal que ele não entra em contato com partículas de oxigênio, com átomos de oxigênio. Aí, desse caso, ele é considerado um metal nobre. Aí muita gente fala o seguinte, compra lá um anel de ouro, um pingente, seja lá o que diabo for, usa ele, depois com o tempo ele começa a ficar meio escuro. O fato desse material estar escuro não é que esteja enferrujando, e sim devido ao ácido úrico que você libera do seu corpo. Aí como a pessoa faz isso aí para evitar que o anel da pessoa fique vermelho? Até pegou mal, né? Assim, que o pingente da pessoa fica escuro e tudo mais. Primeiro você vai tirar, obviamente, né, essa joia e passar algum creme dental, pasta de dente, por exemplo. Porque o flúor, ele é um dos materiais que remove essa camada fina de ácido úrico. E para evitar que o seu pingente, sua joia, comece a escurecer, você é só tirar ele e guardar ele durante a noite. Porque normalmente no período da noite que o corpo da gente libera mais ácido úrico pela pele. E alguns alimentos que são ricos em ácido úrico é o sushi, pizza, espaguete com carne, pamonha, fígado, aveia, etc. Em relação aos tipos de ácidos, os tipos de ácidos são dois, são classificados de dois tipos. Os ácidos orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos são substâncias que fazem parte da nossa alimentação, como o ácido cítrico, por exemplo. E os inorgânicos fazem parte de um rol de substâncias impróprias para o consumo humano, como os ácidos perigosos. Entre eles, o ácido sulfúrico. Se a gente for inventar de tomar ácido sulfúrico, provavelmente a gente vai morrer. Exemplos de ácidos: tem o ácido acético, que é o vinagre, cuja fórmula é CH3, mais 2 átomos de carbono e 2 átomos de oxigênio, de carbono e um de hidrogênio. O ácido sulfúrico, que a fórmula é H2SO4, que é considerado um dos ácidos mais fortes. O ácido sulfúrico, na tabela de pH, ele é 0. O ácido clorídrico, que ele é um ácido que tem dentro do nosso estômago. Tem o ácido fluorídrico, que ele é utilizado para marcar vidro. É um dos poucos ácidos que corroem vidro. Quando você olhar o vidro de todo o carro aí, tem a numeração do chassi. Eles derramam ácido úrico, ácido fluorídrico, desculpem, ali em cima dele para poder marcar. Se ele colocar outro tipo de ácido, não vai marcar e vai ficar uma mancha apenas. O ácido nítrico, ele é utilizado na fabricação de explosivos. Inclusive, teve um problema semana retrasada no Líbano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse problema. O ácido fosfórico, ele é muito utilizado na produção de Coca-Cola, junto com o ácido carbônico, que é aquele que dá o gás refrigerante. A Coca-Cola, ou Pepsi-Cola, enfim, todo refrigerante de cola, ele tem 2 tipos de ácidos em sua composição: o ácido carbônico e o ácido fosfórico. Já a água com gás e os refrigerantes, como soda, Fanta e etc., sem ser cola, obviamente, eles têm apenas o ácido carbônico em sua composição. O ácido clorídrico, já falei que é do estômago, e assim, além dele, tem também o ácido cítrico, que é encontrado na laranja, no limão, na acerola. Tem o ácido málico, que é encontrado na maçã. O ácido tartárico, é encontrado na uva. E tem entre outros. Outro ácido assim, comum, é o ácido encontrado no veneno das abelhas, que é o chamado apitoxina. A abelha,
quando ela pica, obviamente, ela libera uma camada muito pequena de veneno, e nesse veneno tem algumas enzimas e esse ácidozinho, chamado veneno aptoxina. Para poder passar um pouco a dor dessa picada, seria bom você lavar o local com sabão. Isso é, se só for uma abelha ou duas, né? Porque se for muita, a pessoa morre. Aí se for uma abelhazinha só, você vai lá, lava um pouco com sabão, porque o sabão, como ele é uma base, ele vai tirar um pouco dessa toxicidade, desse ácido, e vai neutralizar ele. Aí a dor vai passar de forma mais rápida. Em relação ao ácido mais forte do mundo, é o ácido fluorotamínico. Esse ácido aí, ele na verdade ele é um tipo de ácido que ele corrói até o vidro. Normalmente, como o vidro ele é um material neutro, ele não recebe ação nem de ácido nem de base. Já o caso desse ácido aí, é aquele tipo de ácido que praticamente a gente vê nos filmes, quando o cara coloca um braço lá e derrete todinho. Os ácidos, no modo geral, eles não agem de forma veloz não, no corpo da gente não. Mesmo porque dentro do nosso corpo tem ácido. O ácido, um ácido industrial, por exemplo, quando ele pega na pele da gente, ele começa a corroer. Mas é de forma lenta e gradual, não é de forma rápida como a gente vê nos filmes, não. Nos filmes o pessoal aumenta muito, viu? Em relação às bases, que são o oposto dos ácidos, elas são substâncias formadas pela união de um cátion e um ânion, que liberam íons de hidroxila, numa solução aquosa em processos chamados de dissociação iônicas. Por esse motivo, as soluções alcalinas ou básicas são conhecidas como aceitadoras de prótons. Enquanto os ácidos doam prótons, as bases aceitam prótons. Além disso, as bases, quando combinadas com os ácidos, resultam em sais e água. Em relação às bases, tem suas características também. Ela tem um sabor adstringente. A pessoa pergunta, o que diabo é isso? Tem um sabor meio amargo, meio travoso. A gente percebe isso, por exemplo, com banana. Quando você vai lá com uma banana verde e com uma banana madura, você vai ver que tem uma diferença grande de sabor das duas. Quando a banana está verde, ela está em estado alcalino. Ela é um pouco mais travosa. E já a banana, quando ela está madura, ela tem aquele saborzinho mais adocicado, bem leve. Lá no finalzinho você sente um pouquinho de azedo, principalmente quando ela passa muito do período dela de maturação. Aí você vai lá com aquela banana, você vê que aquilo ali já está um pouco diferente, está mais saborosa. No caso, a banana verde, ela é alcalina ou base, e a banana mais madura, bem madura mesmo, ela já é um ácido. Outra característica, eles têm um pH superior a 7, ou seja, de 7,1 até 14 são todas bases. Conduzem eletricidade também em meio aquoso, em altas temperaturas se desintegram e etc. A classificação das bases são classificadas com número de hidroxilas, dependendo do grupo de hidroxilas presentes, são classificadas em monobase, onde só tem um hidroxila, ou seja, uma ligação OH, de bases, duas hidroxilas, que é duas ligações OH, tribases, 3 grupos de hidroxilas ou tetrabases, são 4 grupos de hidroxilas. Grau de dissociação. A classificação em bases fortes, ela tem boa eletricidade e maior poder de dissociação. E as bases fracas, caráter molecular e eletrólitos fracos, não são boas condutores de eletricidade. Isso depende muito do tipo de base que é utilizada. A solubilidade em água, são classificadas em bases solúveis, compostos de metais alcalinos, insolúveis, poucos são metais alcalino-terrosos. Veja só, as bases, dependendo do material, por exemplo, um pedaço de sódio puro, quando você joga ele na água, ele vai começar a liberar hidrogênio. Aí nesse caso aí, ele vai começar a explodir. Tem também umas pedras aí de carbureto, né? Quando você joga aquilo ali na água, ele também faz o mesmo processo do sódio. Ele vai começar a liberar hidrogênio, vai começar a pegar fogo na água, literalmente. Isso acontece porque são metais alcalinos. Em relação às bases,
tem alguns materiais aí que a gente tem em casa, como por exemplo aquele Zeno Guaraná, que muita gente usa, inclusive eu. Muitas pessoas dizem que aquilo ali não funciona. Não funciona por uma questão: você tem que olhar o pH da sua água. Lembrando que uma base, quando entra em contato com um ácido, eles se anulam. Um destrói o outro. Nesse caso, eu vou lá pegar o meu Eno Guaraná, eu estou lá morrendo de azia, encho um copo com água e jogo dentro. Já começa a espumar, parecendo um cachorro doido. Derrama todinha, você vai lá e toma de uma vez. Às vezes, quando você misturou o seu Eno na sua água, ele já perdeu boa parte da capacidade dele. Porque ele foi neutralizado. Porque você pegou um Eno, que é uma base, e colocou em uma água que tem um pH 5, por exemplo, que é um ácido. Nossa água aqui em Toritama, as águas que a gente compra de garrafões aí, elas têm um pH baixo, elas são ácidas. Vocês podem olhar aí nas suas garrafinhas, se tiverem aí nos garrafões de água, vocês podem olhar aí, pH 5.4, 6 no máximo. Já as águas que são vendidas aí nesses Muricis da vida, elas já têm um pH um pouco mais elevado, ela já mais básica, que lembra um pouco a água de torneira. Quando você toma essa água, tem um gostinho de água de torneira, pode saber que ela é um pouco mais básica. Aí quando você for utilizar um Eno, botar esse tipo de água, ele vai ser mais eficiente no seu estômago. Exemplos de bases: tem o amônia, que é utilizado para fertilizantes, assim como o hidróxido de amônio. Tem também o hidróxido de potássio, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de ferro, que é utilizado para anemia, o hidróxido de cálcio, que é cal, e o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Veja só, a soda cáustica ela não é um ácido, porém, se entrar em contato com a nossa pele, vai causar uma grande lesão. Aí, nesse caso, se por acaso algum irmãozinho de vocês aí, algum amigo seu, entrou em contato com soda cáustica ou hidróxido de sódio, deve-se lavar rapidamente. E se utilizar vinagre junto, melhor ainda, porque o vinagre, como ele é um ácido, ele vai acelerar o processo de neutralização. Aí nesse caso é muito bom fazer os dois. Em relação aos neutros, temos a água destilada ou desmineralizada, tanto faz. É a chamada água de radiador. Eu posso tomar dessa água? Pode, mas só que esse tipo de água não serve pra gente porque tem que ter alguns minerais, as águas. E essa água ela não tem mineral nenhum, porque ela é feita justamente para fins automotivos. Você coloca essa água em radiador, seu carro vai funcionar perfeitamente. Se você colocar água de torneira ou de garrafão de água, tanto faz, os minerais que são presentes na água, principalmente o cloro, ele vai ganhar temperatura e depois ele vai passar a ser corrosivo. Alguns valores comuns do pH. O ácido de bateria, ele tem pH 1, que é a chamada solução de bateria. Quando a gente fala solução, não quer dizer que ela vai dar uma solução à bateria, não. Solução é uma água, um líquido. O suco gástrico, ele tem pH 2. Suco de limão, pH 2.4. Refrigerante tipo cola, pH 2.5. O vinagre, 2.9. O suco de laranja ou de maçã tem um pH 3.5. A cerveja, o pH 4.5, café 5, o chá pH 5.5, a chuva ácida 5.6 e a saliva, normalmente para pessoas que são pacientes de câncer, eles podem variar o pH dele entre 4.5 e 5.7. O leite também é ácido, 6.5 e água pura já é 7. Já as bases comuns assim, tem a saliva humana, quando a pessoa não é paciente de câncer, varia entre 6.5 e 7.4. O sangue humano, 7.34, 7.45. A água do mar, que tem pH 8. O sabonete normal. A amônia caseira. A água sanitária tem um pH um pouco elevado, lembrando que a água sanitária é uma mistura de cloro com água. E o hidróxido de sódio, o caseiro, né, porque tem industrial também, ele varia entre 13.5 e 14. Já o outro grupo, que a gente falou agora dos ácidos, bases, e agora os sais. Os sais possuem alguma característica comum, algumas, né? Entre elas,
condução de corrente elétrica quando estão em solução aquosa e, óbvio, tem sabor salgado, né? Os sais são compostos iônicos que têm sabor salgado, obviamente, e são sólidos. Algumas características: são bons condutores de eletricidade, reagem com ácidos, quando reagem com hidróxido dão origem a outro sal, quando reagem com ácido também dão origem a outro sal, e também quando reagem com metal dão origem a um novo sal e a um novo metal. Alguns sais: bicarbonato de sódio, que ele além de ser sal também, ele é um sal que ele é uma base. É usado em medicamentos, atua como antiácidos estomacais e também são empregados na fabricação de fermentos e pães. Alguns bicarbonatos de sódio têm dentro daqueles fermentos. O porquê um bolo cresce quando você coloca fermento dele? Porque a partir do momento quando ele entra em contato com água, temperatura e tudo mais, ele começa a liberar gás carbônico. Então aquele bolo grandão que você faz em casa, aquilo na verdade está tudo cheio de vento, feito de isótopos. É tudo cheio de CO2. E também eles são utilizados na fabricação de extintores, para fazer aquele espuma. Aquilo ali é bicarbonato de sódio. O carbonato de cálcio é um componente do mármore, é usado na confecção de pisos. O carbonato de cálcio, ou seja, o calcário, é também empregado na fabricação de vidro e cimento. O sulfato de cálcio é um sal usado na fabricação de giz, de gesso e porcelana. E o sal que a gente mais conhece é o cloreto de sódio, o NaCl, né, que é o chamado sal de cozinha. Em relação ao sal de cozinha, eu queria deixar aqui uma informaçãozinha. Vê só, essa palavra que a gente tem, salário, ela tem origem romana do sal. Porque antigamente os soldados, como eles eram mercenários, eles recebiam, toda vez ao final de uma de suas expedições ou ações militares, eles recebiam sal como pagamento. A partir do sal, era a moeda de troca deles, eles compravam outras coisas. Cevada, milho não, cevada e outros materiais. Aí, como eles recebiam isso aí foi utilizado no nosso idioma, que a palavra sal, aí variou disso aí e acabou vindo para cá para salário. A partir de sal, se transformou em salário. Não seria nada bom você receber sal, né? E o nosso sal também, ele tem mais um material dentro dele, que é o iodo, que ele justamente evita o bócio. Já o fluoreto de sódio, ele é um sal usado na água. O nitrato de sódio, ele é utilizado para fertilizantes. Vê só, semana passada, foi semana retrasada, não lembro, ocorreu um problema sério no Líbano, onde teve uma explosão lá de uma fábrica que eles faziam justamente o nitrato de amônio. Lá tinha aproximadamente 5 toneladas, ou seja, 5 milhões de quilos de nitrato de amônio. Estavam lá guardado de forma incorreta. Ocorreu uma explosão lá, umas pequenas explosões. Primeiro, um incêndio. Esse incêndio fez com que esse amônio, esse nitrato de amônio, começasse a liberar um gás chamado óxido nitroso. Foi esquentando ele, a partir de 130 graus mais ou menos, o nitrato de amônio ele começa a liberar óxido nitroso, vai liberando. Aí a pessoa pergunta, para que danado serve o óxido nitroso? O óxido nitroso ele serve para duas coisas. Para um anestésico, que ele é utilizado nos consultórios odontológicos como gás hilariante. E outra coisa também, ele é utilizado em alguns carros de competição de alto rendimento, como o chamado o Nitro, que a gente vê muito nos filmes de Velozes e Furiosos. Talvez seja a única coisa que é verdade daquele filme. Porque o Nitro, ele está ali muito concentrado, ele é liberado durante alguns segundos para dar um pouco mais de velocidade ao veículo. Aí nesse caso, ele é liberado, aí lá no Líbano, ele foi sendo liberado a 130 graus, aí começou a ir acumulando uma quantidade gigantesca de metros cúbicos desse gás. Como estava muito saturado lá o ambiente, ele entrou em contato com mais alguma temperatura, estava em torno de 200 graus a 209 graus, a temperatura lá mais ou menos. Quando entrou em contato, isso aí, a chama com o óxido nitroso, acabou causando essa explosão.
Essa explosão foi gigantesca lá, matou algumas pessoas. O presidente do Líbano chegou até a dizer que essa explosão foi comparada com Hiroshima e Nagasaki. Foi um pouco de exagero da parte dele, mesmo porque os dois acidentes ocorreram de forma totalmente diferente, que um foi provocado, o outro foi acidental, e também em relação à quantidade de vítimas. Na explosão de Nagasaki morreram mais de 100 mil pessoas, e essa aí morreram acho que 100 e poucos mil, 180 mil pessoas, 180 pessoas mais ou menos. Óxidos. Um óxido, que eu acabei de falar agora, é um composto químico binário, que é um composto químico que contém dois elementos diferentes. Ou seja, um óxido nitroso, por exemplo, N, nitrogênio, e O2 de oxigênio. São dois componentes. Formado por átomos de oxigênio, com outro elemento com que o oxigênio é o mais eletronegativo. Os óxidos constituem um grande grupo na química, pois a maioria dos elementos químicos formam óxidos. Alguns exemplos de óxidos com os quais convivemos são ferrugem e o gás carbônico, por exemplo. O que seria a ferrugem? A ferrugem é o seguinte: quando o ferro ele entra em contato com o oxigênio, ele começa a ganhar elétrons. Nesse caso, ganhando elétrons de oxigênio. Aí, nesse caso, ganhar seria um prejuízo, porque o ferro está lá, ele está em seu estado puro, o Fe. Aí, quando começa a juntar FeO2, óxido de ferro, ele vai começando a oxidar, ele vai perdendo sua capacidade. Os carros, por exemplo, eles são pintados não só por uma questão de estética, eles são pintados com essa finalidade de tentar evitar com que o ferro do carro entre em contato com o meio ambiente. Se caso o ferro entre em contato com o meio ambiente, começa a oxidação. Essa oxidação faz com que o ferro fique mais quebradiço. Principais óxidos: tem o dióxido de silício, que ele é encontrado na praia, assim que você vê lá a areia da praia e tudo mais. Tem o óxido de cálcio, que ele é utilizado muito na agricultura para corrigir a acidez do solo. Quando você viaja para a praia no carnaval, você vai lá, passa pelas aquelas plantações de cana-de-açúcar. Quando estão preparando o solo, eles colocam o óxido de cálcio em cima, ou a cal. Quando vai colocado lá, isso aí é uma forma de tentar corrigir, porque o solo daquela região ali, ele é muito ácido. Para poder compensar essa acidez aí, porque a cana-de-açúcar não cresce bem em locais muito ácidos, em solo ácido, eles colocam o óxido de cálcio para poder corrigir. Aí nisso o solo passa de ácido para alcalino, ou básico, tanto faz. O óxido nitroso que eu acabei de falar, que ele é um gás hilariante, e também ele serve como nitro de carros, que é o óxido nitroso, que é o nitro. O dióxido de enxofre, ele é utilizado para o esbranqueamento de óleos alimentícios, e também o problema do óxido de enxofre é uma coisa, que quando ele é produzido, obviamente na indústria, ele libera muito vapor na atmosfera. E depois de um tempo esse vapor vai se acumulando, se for muitas indústrias, a cidade for muito grande, tudo mais, ele vai começar a originar chuva ácida. Já o monóxido de carbono, o CO, ele é utilizado para obter certos produtos químicos e na indústria metalúrgica do aço. Normalmente o principal poluente da atmosfera das zonas urbanas. Quando é inalado, combina com a hemoglobina das hemácias do sangue, neutralizando-as para o transporte de gás e oxigênio no organismo. Vê só, em alguns casos, quando a gente está em cidades como São Paulo, por exemplo, nem tanto, é considerado poluída, mas não tanto o monóxido de carbono. Aqui o que libera mais monóxido de carbono, no caso, seriam os veículos automotivos, carro, moto, caminhão, assim. Recentemente, os governos aí estão batalhando para tentar diminuir a quantidade de liberação de CO2 na natureza. Aí para isso já teve algumas misturas aí no combustível e também os combustíveis limpos, né, que é o biocombustível. E alguns caminhões estão colocando aí o tipo do diesel S10, porque o S significa o enxofre. E quanto menos enxofre tiver na mistura do diesel, melhor para o meio ambiente.
Porque se a gente for acumulando isso aí, mesmo a gente achando que é besteira, é meio ambiente, sei o quê, mas só que na nossa própria saúde, isso aí acaba sendo impactada muito tempo depois, a gente vai começando a passar mal. Gente, vê só, eu vou encerrando aqui e na próxima sexta-feira eu vou conversar com os terceiros anos sobre assuntos prioritários também. Aí, nessa semana foi Erasmo na segunda, eu aqui hoje, e na sexta-feira estaremos juntos, viu, gente? Eu queria agradecer aqui ao Marviael Santos e a todos vocês que me acompanharam, principalmente os alunos, viu, gente? Tchau, tchau, até sexta-feira, viu?